se deu certo vocês lerem, se querem já começar por ele, para depois a gente ir a partir dele discutindo as teorias. Que eu acho que fica mais interessante do que eu fazer uma retomada de conteúdo das teorias, né? Como se fosse dando conteúdo novamente. Aí eu achei melhor criar esse estudo de caso e a partir dele ir trazendo as características das teorias, tá certo? O que vocês acham da gente fazer dessa forma? Eu tô ainda me adaptando ao legalzinho, Luan, mas eu entendi. Gente, vamos lá. O que eu pensei, né? Primeiro, alguém aqui, né? Todos leram o estudo de caso em si, né? Acho que, eu não sei, acho que foi Samara, foi Walter Maria que falou que a teoria burocrática era muito chata. E Foi eu. ela é chata mesmo, né? Porque se não fosse chata, não era burocrática. Tudo que é burocrático é chato. Então, assim, tem algumas características da burocracia, né, dentro do estudo de caso. Mas eu queria que vocês primeiro me dissessem, né? A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi se vocês conseguiam ver, né, alguma teoria dentro do estudo de caso. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu voltar. Sim, sim. Vocês estão conseguindo, né? Ver? Eu tá abrindo aqui. Não é esse não. Estudo de caso, pronto. Aqui. Professora, tem gente no tempo falando que não está conseguindo entrar, né? Tem uma pessoa que não tá conseguindo entrar? Ah, Uhum. eu tenho que admitir, agora tem esse negócio agora. Pronto. Eu admiti quem tava pra colocar. Acho que deu certo. Eu vou ficar olhando o WhatsApp também pra ver. Tenta novamente. Acho que. Vamos lá. Que teorias organizacionais vocês conseguem visualizar, né, nesse estudo de caso, gente? A partir de que. Eu consegui olhar pela comportamental. Foi? O que mais? Sim. Vai falar tudo, né? Porque assim, no estudo de caso, pelo que eu percebi, recompensa aos funcionários não é o suficiente, isso é apenas incentivo. O que faz com que a produtividade continue seriam as questões sociais. E o Certo. que eles mais têm medo é de não realizar o trabalho de forma satisfatória, ser algo mais rígido com agora os novas pessoas que vão gerir a empresa. Sim. E é um prejuízo muito grande para eles, né? Perder privilégios não no sentido financeiro, de recompensas, mas de questões sociais, de se sentir aceito, familiar, de ter amizade, essas coisas. Que outras possibilidades? Por exemplo, a teoria comportamental, né? Ela trabalha também por meio de recompensas, tanto sociais como recompensas mesmo físicas, né? Uhum. Que outro tipo de possibilidade a gente consegue ver a partir da teoria comportamental aqui? Como a gente conseguiria visualizar dentro do estudo de caso, por exemplo, é, a teoria X e a teoria Y. Vocês conseguem ver? Oh, eu acho assim que, pronto, a teoria X e a teoria Y. A gente, deixa eu subir aqui minha tela para eu poder saber organizar meu pensamento. A teoria X, né, digamos que é a mais rígida e tal, então seria o que os trabalhadores estão vendo a partir de uma gerência dos filhos. E já a Y, que ela é mais flexível, seria os patrões antigos. Isso mesmo, boa. Isso é uma das características da teoria comportamental.
Vocês estão conseguindo como a gente consegue ver a aplicabilidade das teorias dentro de um estudo de caso e dentro de uma organização? Isso é uma das teorias dentro da teoria comportamental. Vocês conseguem ver características da teoria burocrática dentro desse estudo de caso? Alguém conseguiu ver características da teoria burocrática nesse estudo de caso? Sim, Aline, com base na autoridade tradicional. Como é que funciona a teoria tradicional? Vamos lá, gente. É através da herança. Isso, Que é isso. transmitido. Da transmissão por herança também, que ela também é conservadora. Só que, assim, você também consegue enxergar que os funcionários, eles têm aquela parte também, um pouco, só pega um pouco mesmo, da autoridade carismática, que eles aceitam as ordens por influência do líder. Que seria o pai deles. É o pai dos que vão, né, ser sucessores. Boa, gente. É por aí mesmo o caminho. Vocês conseguem ver na parte da teoria burocrática que ela é um tipo de autoridade tradicional e também carismática. Isso pode acontecer dentro das organizações. A gente consegue visualizar que tem sim uma perspectiva bem tradicional, mas também tem uma característica carismática, né, a partir do dono, inclusive porque ele propõe uma gestão participativa, né, que geralmente os líderes carismáticos, eles atraem as pessoas para um sentimento de utilidade, de carisma, de identificação, né? Pode falar, Solange. Agora, eu fiquei curiosa em relação à autoridade na burocracia. Eu não sei se é diferente da tradicional, carismática, da burocrática, mas eu acho que sim, de autoridade da burocracia seria aquela legal, burocrática, não seria a tradicional. Não estou te ouvindo direito, Solange. Tem como falar mais alto? Eu fiquei com dúvida se o tipo de autoridade tradicional e carismática, se ela fazia parte da burocrática. A concepção ela não fazia parte. Ela foi utilizada apenas como forma de diferenciar o tipo de autoridade legal e burocrática. Isso mesmo, você está certa. Porque quando ele traz esses tipos de autoridade, é só para diferenciar mesmo, não é que fazem parte da teoria burocrática. Weber apresenta os tipos de autoridade tradicional, carismática e burocrática legal para diferenciar. Você tem razão, entendeu? Não é que a teoria burocrática tem o tipo de autoridade tradicional. Pelo contrário, ela traz só para diferenciar, tá bom? Bem colocada essa tua colocação. O que mais, gente? O que vocês conseguem trazer de possibilidade? Vocês conseguem ver a teoria das relações humanas aqui? Conseguem ver também a teoria das relações humanas? Eu pensei, isso aqui aí eu não sei se está correto, a questão da teoria das relações humanas com os clientes, que eles mantêm esse foco muito com os clientes. E tem outra coisa aqui, tem uma parte que também reflete muito a teoria das relações humanas, que é o quê? Que é quando ele diz que escuta muitos funcionários. Vocês lembram que a teoria das relações humanas, ela traz uma possibilidade, inclusive a experiência de Hawthorne é uma experiência de muita escuta, né, dos funcionários. Então, esse estudo de caso também traz algumas características da teoria das relações humanas, né, nessa essência com os clientes e com o próprio processo de escuta dos funcionários. E aí, gente, voltando para a teoria burocrática, né, a gente consegue ver que eles têm tantos tipos de autoridade, né, o tipo de autoridade tradicional que a gente reflete, mas também sobre a possibilidade
deles garantirem, não sei se vocês se atentaram à ideia da visão, né? Quando ele diz missão, visão e valores, né? Quando ele traz a visão, ele diz assim, buscando qualidade e agilidade, né? Para atender, no atendimento e manter um bom relacionamento com os clientes. Vocês lembram que a agilidade é uma das premissas da teoria burocrática. Por quê? Porque eles dizem assim, quanto mais a gente conhece os nossos processos, mais agilidade a gente vai ter, né? Só que vocês lembram que uma das críticas da teoria burocrática é porque elas não conseguem ainda ter uma boa receptividade dos clientes. Então, ao mesmo tempo que eles conseguem ser ágil, que é uma coisa que nós clientes gostamos muito, mas o número de processos, o exagero de processos fazem com que, né, a gente tenha uma aversão a essa burocracia, tá? Então isso é uma das coisas que aparecem também dentro da teoria, né, da teoria burocrática. Outra coisa, gente, quando eles dizem assim, alimentos manipulados com toda a garantia de higiene dentro dos valores, isso reflete um pouco da teoria científica. Por quê? Quando eles trazem essa ideia da divisão do trabalho e da maximização de resultados, da qualidade, isso é uma das questões que mais a teoria científica, né, propõe, que é uma agilidade, né, na verdade agilidade não, é uma organização sistemática da linha de produção. Então, se a gente for ver, dentro de um restaurante, as pessoas precisam estar muito bem organizadas, precisam criar comidas pré-prontas, e isso tem muito da divisão do trabalho e da organização que a teoria científica traz. Talvez aqui no estudo de caso não tenha ficado tão claro, mas se vocês pensarem em restaurantes, os restaurantes eles têm uma organização prévia da comida que será servida, a comida que tem no cardápio, para que possa garantir a agilidade e a qualidade no serviço, tá? Então isso é uma das características da teoria, né, teoria científica. E aí, gente, uma das outras características que a gente consegue perceber é que característica vocês conseguem visualizar da nutricionista, né, da filha, que ela é bastante competente tecnicamente, mas ela não consegue delegar as tarefas, porque ela é bastante grossa com os funcionários. Samara trouxe a ideia da teoria X, da teoria Y, né, da teoria comportamental. Mas dentro dessa história de delegar tarefas, né, vocês conseguem lembrar de alguma outra coisa? De alguma outra teoria nessa parte de delegar tarefas? Eu consigo pensar assim, na teoria clássica, não que eu identifiquei, mas eu tentei como essa solução. Porque se houvesse uma departamentalização e houvesse atividade específica, uma unidade comum, uma unidade de criação, eu poderia orientar. Isso mesmo. É por aí, entendeu? Quando a gente pensa numa unidade de comando, unidade de direção, tem a ver com a característica de delegar tarefas, né? De saber o que tem que ser dado, né, para cada pessoa, né, em determinada situação. Gente, e sobre essa ideia deles colocarem aqui, sobre deixa eu ver aqui onde tá. Não sei se é aqui. Que eles colocam que os filhos pegam dinheiro do caixa para uso pessoal. O que que relação vocês conseguem ver dessa situação? É uma empresa familiar, uma empresa tradicional, e os filhos se acham no direito de ir lá no caixa e pegar o dinheiro para uso pessoal deles.
Como vocês conseguem ver essa situação a partir das teorias organizacionais? Eu pensei assim, em relação à clássica, porque apesar de haver essa hierarquização de autoridades, a pessoa que está no topo, ela ainda tem um poder maior. Então, ela não precisa, digamos, que dar satisfação para o grupo feminino. Ela não tem responsabilidade com o pode ocupar. Para ela ter o poder total, ela pode faz pegar o dinheiro, diferentemente de hierarquia das responsabilidades. Eu preciso também, digamos, dar satisfação. Entendi. Gente, e isso é uma das questões que trazem mais problemas para as organizações. É quando eu estou no topo da pirâmide, né, no topo do poder, eu me sinto na liberdade de não dar satisfações sobre o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Por isso que a teoria burocrática, ela traz que a administração precisa ser separada, né, do dono. O dono não precisa estar dentro da administração da organização porque ele não tem habilidade técnica para gerir o negócio, né? Ele tem o poder aquisitivo, mas quem tem, de fato, o know-how, né? O conhecimento para gerir a organização é a pessoa que tem habilidade técnica, tá? Então, imaginem que aqui a pessoa que tem habilidade técnica seria a nutricionista, que é a filha, né, do dono do restaurante. Porém, ela tem uma postura totalmente diferente da do pai, né? E aí, uma das coisas que a gente vai discutir, né, daqui a pouco é o que a gente faz diante dessa situação. O que vocês fariam, né? Porque a gente está só problematizando, encontrando problemas a partir das teorias, né? Os problemas estão aqui e a gente consegue ver problemas e a gente consegue visualizar que a partir de uma teoria elas funcionam. E como é que a gente consegue resolver, né, a partir das teorias organizacionais esses problemas? Como é que a gente consegue sanar esses possíveis problemas? O que vocês fariam diante desse estudo de caso? Que soluções vocês apresentariam? Caso vocês fossem, por exemplo, um consultor organizacional. Que estratégias a gente poderia propor? Eu pensei em uma solução a partir da burocrática, com relação à divisão das tarefas, porque eu sei que parece chato, mas quando eu faço a descrição detalhada sobre o cargo, sobre o que se espera daquela pessoa, o que ela tem que cumprir, eu acho que fica mais fácil para ela fazer suas atividades. Boa, isso é excelente. O que mais? O que a gente consegue visualizar de possibilidades? A partir da descrição das tarefas que a teoria burocrática propõe, o que outras alternativas vocês conseguem visualizar aí? Vou deixar vocês pensarem, tá? Que outras alternativas a gente conseguiria ver, né, nessa situação? Por exemplo, imaginem que o problema da teoria do problema dos funcionários não aceitarem a nova gestão é um problema, gente, organizacional que traz muitos conflitos para a organização. Então, pode ser que um possível problema era não obedecer às regras. Então, que outra alternativa vocês trariam para que os funcionários fossem mais receptivos aos filhos do dono? Que estratégia você utilizaria para isso? Eu acho que o trabalho em equipe também, em grupo, poderia fortalecer isso. Isso, trabalhar o grupo, sensibilizar a equipe quanto à integração do grupo, as formas de gestão, né, deles. O que mais? Sabe, eu estava aqui observando a teoria X e Y, já tinha até falado aqui. E uma das principais diferenças que eu encontrei é que a teoria X nós temos muita centralização do poder. E por isso as pessoas elas se sentem mais confortáveis em ser controladas. Então as pessoas dessa empresa, elas estão à beira de uma teoria X, que é uma centralização do poder, de uma pessoa que chega lá, pega o dinheiro na hora que ela quer do caixa, ou alguma coisa parecida.
Então, eu acho que a melhor forma seria, uma das coisas seria inserir os funcionários dentro das tomadas de decisões, talvez descentralização e delegação, poder seria uma boa alternativa também, e ampliação do cargo. Eu acho que a gente estaria buscando potencialidades, as pessoas ficariam muito mais motivadas, dispostas e criativas, e ainda elas ainda ficariam mais capazes de solucionar problemas. Eu acho que a produtividade aumentaria muito. Boa, muito bom, Lu. Foi excelente, excelente teu exemplo. E sabe o que mais que a gente consegue ver a partir desse trabalho em equipe, né? Existe uma resistência muito mais voltada por parte da própria nutricionista. Então, ela não consegue, como elas acreditam que para uma organização funcionar as pessoas precisam obedecer às regras, então isso é um pensamento, né, dela, é uma forma de execução dela muito errada. E a gente precisa trabalhar a liderança dela. Então, assim, das teorias de liderança, já te dou a palavra, tá? Das teorias de liderança, a gente consegue perceber que um líder não nasce pronto, ele pode ser preparado. Então, inserir formações para a liderança dela, né, é algo que é extremamente importante, tá? Para pensar nessa nova também adaptação dos funcionários a ela. Pode dizer, Samara. Era justamente isso que eu ia perguntar, porque assim, se a gente for contratada, a gente chegar numa empresa e a gente vê que, na verdade, o maior problema é do gestor daquela empresa. A gente, por ser contratado por ele, não gera um pouco assim de receio da gente falar bem assim, então, o problema é seu comportamento, a gente vai ter que trabalhar agora um pouco em cima disso. Uhum. Gera sim, principalmente, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria das empresas, quando elas têm problemas com a equipe, o problema está no gestor. Por isso que a gente precisa ser muito delicado, né, ao tratar disso, porque tem uma questão de ego, sabe? E a gente trabalha com egos dentro da organização. O líder, o gestor, ele tem uma figura extremamente importante para motivar ou desmotivar a organização, para gerar produtividade ou improdutividade. Então, a gente precisa ser muito, muito cuidadoso, né, com o que a gente vai colocar. Então, a gente precisa primeiro fazer com que ele entenda o que é liderança, né? E aí a gente vai mesmo discutir os tipos de liderança. Eu já fiz uma consultoria numa empresa que eu precisei mostrar para os gestores a teoria X e a teoria Y, tá? Então, eu coloquei esse mesmo quadro que eu apresentei para vocês, que tem aí no slide de teoria comportamental, eu coloquei assim, aqui é o tipo de líder da teoria X e o líder da teoria Y. Em qual vocês se visualizam? Aí eles disseram, não, a gente é Y. Aí eu disse, tá, então quando geralmente vocês gritam com os funcionários, vocês estão sendo Y ou estão sendo X? E eu fui colocando as situações para eles do que eu já tinha visto dentro da organização e eles começaram a perceber que alguns comportamentos dele tenha mais caracteres da teoria X do que da Y. E aí eu coloquei para ele alguns exemplos, né, frases mesmo, que faziam com que eles compreendessem que uma liderança mais democrática, uma liderança que possibilitasse a gestão participativa, que percebessem a importância de cada funcionário dentro da empresa, fosse extremamente produtivo para o trabalho, eles só iam ganhar. E aí eles iam ter funcionários extremamente parceiros do negócio, porque eles estavam criando pessoas que estavam lá apenas por necessidade. Então, as pessoas da empresa só trabalhavam lá pelo salário, então era um homem econômico mesmo. Quando eu coloquei para eles que a gente precisava fortalecer os nichos de relação, a questão da motivação, né, a partir de benefícios salariais, de benefícios sociais, até mesmo de cargo, eles começaram a mudar, e não é uma mudança, gente, da noite para o dia. Acho que nessa empresa que eu fiz é mais ou menos um ano para as pessoas começarem a sentir as mudanças de comportamento do liderando, tá? Do líder dentro da organização, tá?
Alguém quer acrescentar mais alguma coisa dentro da teoria desse estudo de caso? Alguém tem algo mais a colocar? Gente, em geral, né, os estudos de caso, eles vão trazer esse contexto, esse roteiro. Por que eu estou falando sobre isso, né? A gente vai fazer hoje, eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu já coloquei para vocês no plano de estudo, uma síntese das teorias organizacionais. Eu coloquei eu coloquei essa tabela aqui. Deixa eu apresentar para vocês novamente. Vou abrir minha tela. Eu fiz para vocês foi uma aluna de psicologia, ela fez, eu achei muito legal e eu vou disponibilizar para vocês, tá? Ela criou essa tabela aqui, né, das teorias, em que ela coloca o teórico, que consiste a teoria, o objetivo da teoria, as características, a proposta de atuação, de forma muito resumida, e as críticas, tá? Ela faz isso com as 6 teorias, né? É tipo um comparativo entre elas. Eu criei essa planilha em modelo de PowerPoint só para que a gente pudesse discutir, tá? Então eu vou fazer uma síntese mesmo a partir dessa tabela que já está disponível para vocês no Moodle, né? E é uma retomada de conteúdo mesmo bem simples. E aí vocês podem colocar aqui as dúvidas de vocês, como vocês conseguem visualizar. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Pronto. Então, assim, gente, eu até coloquei no plano de estudo dessa semana, acho que dessa aula de hoje. Eu pensei que a gente ia ter aula quinta, mas não vai ter. Então, por isso que eu já estou trazendo o estudo de caso, que a gente ia só ver quinta para a aula de hoje. Tem um vídeo bem legal, bem curtinho, de 3 minutos no YouTube, que ele faz uma diferenciação entre a teoria científica e a teoria clássica. É bem legal, ele é todo ilustrado. Acho que se vocês tirassem um tempinho para vocês verem, é bem bacana a forma como eles apresentam a diferença entre teoria científica e teoria clássica, tá? Então, 10 minutos para apresentar para vocês. Eu vou encerrar, porque aí eu já entro no próximo vídeo mostrando essa tela, tá bom? Vou encerrar e mando para vocês novamente. Aí a gente já começa o próximo vídeo apresentando essas teorias organizacionais de forma bem sintetizada, tá bom? Vou encerrar aqui e mando já o link novamente.